bom dia. Hoje no programa Em Alta, o nosso bate-papo é com o terapeuta especialista em saúde mental e diretor do CAPS Álcool e Drogas do Estado há 15 anos. Marcelo Costas está aqui com a gente, com experiência bem sucedida. A gente vai tratar de assuntos aqui. Ele trabalha em atividades desenvolvidas na disciplina e na integração, no ensino, do serviço à comunidade, sob a forma de atividades integrativas e pedagógicas, por meio de oficinas com rodas de conversas, palestras, colagem de cartazes, jogos interativos e apresentação teatral. É o nosso convidado de hoje e já está aqui comigo. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia para você. Muito obrigado pelo convite, Albuquerque. Um prazer estar aqui, uma satisfação estar preenchendo esse espaço aqui com informação. É um trabalho sempre em evolução e sempre constante. Perfeito. O CAPS Álcool e Drogas, quando nós criamos ele, nós instalamos eles em São Luís, no Maranhão, foi em 2008. Para você ver, nessa época nós não tínhamos a presença de drogas como crack, por exemplo. Sim. É um dispositivo aberto à comunidade, onde na época tratávamos mais alcoolistas, usuários de merla, né, que era uma substância na época muito utilizada pela população dependente de químicos, né? E hoje a gente enfrenta um problema bem maior, né, depois de 15 anos, porque a população cresceu, a população inchou e o consumo do crack ele se disseminou pela sociedade. Com isso, a gente tem hoje uma procura muito grande por tratamento e um trabalho muito forte na comunidade com prevenção. Por que cresceu tanto? Por que houve essa evolução nas estatísticas, apontando para um crescimento no número de usuários de droga? Na verdade, essa estatística ela não fica só no Nordeste ou no Maranhão, né? Ela é uma estatística de nível de Brasil. Sim. Mas o crack, em seu potencial maior, ele tem uma facilidade muito maior do que outras substâncias de adquirir usuários. Por quê? É uma droga barata, é uma droga de consumo por ser fumado, de fácil administração. E o terceiro ponto para mim que é o principal, ele tem um alto poder de dependência química. Qualquer um de nós dois, se experimentarmos o crack, nós vamos ter uma tendência a repetir esse uso. Claro, nós temos uma outra formação, um outro nível cultural, que vai talvez nos barrar, pelas nossas formações cognitivas, etc., de não continuar. Mas uma pessoa com nível de escolaridade menor, ou uma pessoa com mais vulnerabilidade social, que é mais presente no Nordeste, por exemplo, tem uma facilidade muito maior de ser dependente químico. E aí isso também esbarra na dependência afetiva, né? Todo um problema social. Porque o crack, assim como outras doenças da dependência química ou doenças crônicas, vamos dizer aqui a diabetes, que não tem cura, as hipertensões que não tem cura, mas elas não afetam tanto a sociedade como a droga afeta. Porque aumenta o número de roubos, aumenta o número de violência familiar. Todo dia recebemos das varas da violência familiar, primeira, segunda, terceira vara, casos de pessoas que agridem suas mulheres, seus filhos, em decorrência do abuso do crack, por exemplo. Como é que se faz o controle disso tudo? Como é que os papéis chegam para você e você consegue ler essas estatísticas aqui na nossa região, na região metropolitana, e se faz esse levantamento? É diário, é dia a dia? Como é que é o trabalho? Perfeito. Há 11 anos atrás, nós desenvolvemos junto com o delegado Joviano Furtado. Sim. Ele, na época, era chefe do SAISP Oeste, ali na região João Paulo, Monte Castelo e Centro. E a gente começou uma ação que era chamada Ação Resgate, onde a gente começou a ir para a Feira do João Paulo, onde eu não sei se você lembra, Albuquerque, mas foi conhecida como a Cracolândia de São Luís, né? Sim. Tínhamos mais de 150 pessoas usando droga ali, o crack, dia e noite, né? Onde as pessoas não podiam mais nem entrar lá para comprar, nem para poder fazer uma mercearia, porque os usuários tomaram conta da feira. E na época começamos a fazer incursões junto com a polícia para ajudar essas pessoas que eram vistas já pela sociedade como doentes. Uhum. E começamos a interná-las, começamos a tirá-las pouco a pouco, conseguimos inclusive melhorar muito a Feira do João Paulo. Hoje a Feira do João Paulo, claro, não foi só o CAPS, não foi só o delegado Joviano, lógico, a gente chamou a atenção para um problema, a prefeitura teve que revitalizar a feira, porque as drogas elas entram onde os espaços urbanos estão mal ocupados. Quando você encontra um local sujo, uma feira acabada, uma feira com má higiene, é lógico que a tendência ali é proliferar coisas ruins. Então hoje a Feira do João Paulo foi um exemplo de melhora nesse sentido. Porém, as drogas começaram a se dissipar pela comunidade de São Luís, formando inúmeras bocas de fumo. Hoje nós temos o Mercado Central, por exemplo,
uma grande potência de uso de drogas. Nós temos a Feira da Coab. No entorno ali, No entorno, a Feira da Coab está terrível. Todos os dias eu recebo a comunidade lá no CAPS pedindo, doutor, se eu tenho que fazer alguma coisa na Feira da Coab. Levar nossas ações, por exemplo, que continuamos há 11 anos levando nossas ações para a comunidade. Todos os meses fazemos 2 ações dessa em pontos que a gente chama de pontos prodêmicos de uso. Sim. Geralmente na região do centro, Mercado Central, Praça Deodoro, Praça Nauro Machado, Praça Antônio Lobo. Então o CAPS tem esse mapeamento e sabe quais são os focos que onde deve agir. Perfeitamente. Nós há muito tempo atrás descobrimos que não adianta ficar só lá no CAPS esperando a gente chegar. Nós temos que entender como esse mecanismo funciona na sociedade. Nós temos que entender como é que ele é abastecido aqueles pontos de droga, né, que a gente sabe que hoje os próprios usuários que são dependentes é que abastecem isso, vindo com essas drogas do narcotráfico. Então existe um trabalho da polícia no combate ao narcotráfico e existe um trabalho da polícia no combate àquela localidade de uso de droga e nós, como especialistas na parte médica, o tratamento deles que é necessário, né? Tá, a gente está falando aqui lá da ponta do iceberg, né? Do tratamento, do acolhimento dessas pessoas que muitas vezes sofrem com essa dependência afetiva que pode levar à dependência a drogas. Mas como fazer para evitar tudo isso? Qual é a base de tudo isso, Marcelo? Eu gosto de dizer, eu não sou uma pessoa profeta do caos, né? Mas eu gosto de dizer que o dependente químico, principalmente do crack, ele vai ter uma porcentagem muito pouca de reabilitação. Ele vai passar boa parte da vida dele entre usos e recaídas. Então não tem jeito? Tem. Eu tenho vários pacientes nesses 15 anos que estão muito bem, que visitam a unidade, mostram sua certidão de casamento, reestruturaram a sua vida. Mas a forma real que existe hoje de você combater as drogas é a prevenção. Então também temos uma política de trabalho nas escolas. Né? Nós, pelo menos por mês, fazemos 5 a 6 palestras. Essas palestras são direcionadas às escolas da rede pública estadual, geralmente do 2º, 3º ano científico, onde a gente leva grupos de psicólogos para atender as demandas individuais e fazemos palestras com oficinas teatrais, utilizando jogos, utilizando a forma lúdica para absorver esses adolescentes dentro da nossa concepção de informação, para que eles possam ser disseminadores e que evitem entrar. Porque a forma de você combater a droga não é evitando a pessoa consumi-la. E você acredita que o álcool é uma porta de entrada, como muitos falam? Ou não? Essa é uma pergunta assim, que eu recebo muito, principalmente quando eu vou dar palestras na comunidade, quando a gente vai atender, por exemplo, o público mais jovem. O álcool não é um problema, o álcool é o maior problema hoje que temos na sociedade do mundo. Se você for ver estatísticas, Albuquerque, o álcool ele é o maior provocador de índice de acidentes de trânsito, de mortes no trânsito, de acidentes e violências familiares, de absteísmo no trabalho. Quantas pessoas não faltam trabalho na segunda porque não conseguem se levantar por conta do abuso do álcool no final de semana? Então o álcool, a dependência dele, ele é um agravo muito sério. O que acontece com o álcool que não chama tanta atenção quanto o crack? É porque o álcool é uma droga social. Você vai no batizado hoje, 10 horas da manhã, estão servindo cerveja. Né? Então, por ser uma droga social, ele não tem a antipatia da sociedade em relação a ela. Então você classifica como uma droga? É uma droga, o álcool é uma droga, e hoje talvez a droga mais severa que traz mais problemas para o mundo. O do álcool é uma droga. Inclusive o alcoolismo, que é o CID-10, que a gente tem, é F10, é uma doença crônica, degenerativa e que leva à morte. Agora, é uma droga social, assim como o cigarro ainda é uma droga social. E sobre essas questões de dependências, com o álcool segue os mesmos parâmetros com esses psicotrópicos, não? Sem sombra de dúvida. O tratamento que envolve o dependente químico, ele vai se desenvolver em cima dos fatores que estão causando nele a abstinência. Por exemplo, o cara quando deixa de consumir o álcool, passou 12 horas sem consumir o álcool, ele entra em abstinência, de 8 a 12 horas. Qual é a abstinência? Ele fica ansioso, ele às vezes vai ter insônia, ele fica irritado. Que é que a família diz que está com mau humor, é porque ele quer o álcool, o organismo pede o álcool. Então as medicações e o tratamento para ele vai ser em cima dessa síndrome de abstinência dele. E a síndrome de abstinência do crack, ela é mais impactante. Por quê? Porque o crack, obviamente, tem um potencial químico cerebral muito maior do que o mais avassalador. Mais avassalador. Tanto que você observa um usuário de crack, ele com 1 ano de uso, ele está destruído. O álcool, para você ser um dependente dele, vai durar entre 5 a 10 anos.
Mas e aquela cervejinha do fim de semana, não, eu só vou tomar uma cervejinha socialmente, quer dizer que isso é uma forma de autoenganação, se eu puder chamar assim, ou não, ou está válido essa referência? Só para que a gente se situe aqui como membros da sociedade. Inclusive a gente é indagado, porque quando eu estou no consultório, o paciente diz, doutor, o senhor não bebe não? O alcoolista gosta de dizer. O problema é que a gente não pode medir o alcoolismo, ou a dependência do álcool, a doença alcoolismo, com apenas a questão de ingerir a bebida alcoólica. Sim. Senão todos seriam assim, uma população inteira quase de dependentes químicos, de doentes. O álcool, ele não pode ser só a ingestão, mas sim os efeitos dele na vida dessa pessoa. O impacto dele na vida dessa pessoa. Sim. Por exemplo, se a pessoa quando começa a beber, um sinal amarelo, por exemplo, para que ele possa se entender melhor. Porque para o alcoolista buscar um tratamento, ele tem que se aceitar doente. Ele começar a beber, a família começar a virar os olhos, começar a entortar a boca, já não gostar quando ele começa a beber, ele já tem que acender um sinal amarelo. Porque o ato de beber dele já está causando danos aos entornos dele. Quando ele começa a ter problemas econômicos, vinculados à questão do álcool, acenda o sinal amarelo. Quando ele começa a perder o desejo, por exemplo, ele gostava de jogar uma bola no final de semana, ele abandona atividades que ele fazia anteriormente para consumir o álcool, acenda um sinal amarelo. Então são vários fatores que nós especialistas, quando vamos avaliar uma pessoa, é que vai se formar esse diagnóstico de que ele é um alcoolista. E tem vários graus de alcoolismo, né? Tem um grau moderado, tem um grau inicial e tem um grau grave, que é aquele alcoólatra que a gente chama inveterado, né? Que é aquele que quando acorda já tem que tomar uma dose de cachaça. Sim. Temos uma frase na tela para que a gente aborde sobre o tema. Vamos pedir à produção para que coloque. Geralmente a gente traz essas frases para pensar sobre o tema. O caminho das drogas é o caminho mais covarde para fugir dos problemas da vida. Esta é uma frase emblemática de Agles, e aí a gente vai discorrer sobre isso, porque foi tudo que você já falou aqui, corroborando com o que diz a frase, né? Eu só acho um pouco forte quando diz que é covarde, porque ainda a droga é tida pela sociedade, Albuquerque, como uma falta de caráter, por exemplo. Sim. Eu vejo os familiares ainda vendo o usuário de álcool, por exemplo, como fraco. E não é fraqueza? Fulano de tal, não é fraqueza. É uma doença, e uma doença que tem uma predisposição, genética inclusive. É raro você ver um alcoolista ou um dependente químico que não tem alguém na sua família que seja. É um tio, é um avô, ou seja, você carrega no seu DNA uma carga genética para aquela doença, assim como o câncer, assim como o diabético. Tipo 1, o tipo 2, que vai adquirir com a alimentação também com a parte nutricional. Mas cabe a essa pessoa, inclusive o dependente químico, quando ele se recupera, eu gosto de dizer em grupo com eles são até mais fortes que eu. Porque você lutar contra a sua vontade é muito difícil. Observe um hipertenso, que ele não pode comer gordura. Bote ele dentro de uma churrascaria. Ele não poder comer uma carne vermelha suculenta. Ele luta contra a vontade dele. Ele é muito corajoso. Né? Agora, fraqueza eu não acho, covardia também eu não acho, que essa frase ela é um pouco pejorativa nesse sentido. Sim. Mas é uma doença, ela ataca a pessoa e ela realmente, muitas das vezes, é utilizada como fuga dos seus problemas. As pessoas, às vezes, para esquecer uma traição, para esquecer uma desilusão com o seu serviço, ou uma coisa que não conseguiu galgar, ela realmente usa a droga como uma forma de fuga e agrava mais ainda o problema. E aí, nesse caso, pode vir aquele pensamento de que o álcool de forma exacerbada ou qualquer outra droga de forma exacerbada vai mostrar quem de fato a pessoa é. Então existe isso. Sem sombra de dúvida. O álcool nada mais é, ou então as drogas, quando o cara bate na sua esposa quando está alcoolizado. Aquilo é ele. É ele, aquilo ali é simplesmente o que ele tem dentro dele, a raiva, a essência dele. Simplesmente o álcool, a droga, ela tira a percepção dele e ele perde o controle, ele perde a noção das críticas que ele adquiriu durante a sociedade e vai para o ato impulsivo, né? Mas aquilo é a essência dele, aquilo não tira dele a personalidade que foi criada, né? Curioso tratar disso, porque as pessoas bebem de forma aleatória, às vezes sai do estresse, do cansaço da semana, no fim de semana, quer tomar uma cerveja, 2 cervejas e pode estar incorrendo numa possibilidade de entrar num mundo que
Inclusive, é interessante que antigamente os cardiologistas, né, eles receitavam, assim, receitavam entre aspas, né, pro hipertenso, olha, quando chegar em casa, tome uma dose de uísque, né, para você se relaxar. Hoje não se faz mais isso, né, porque você não sabe o que você carrega dentro de potencial para se tornar um dependente daquela substância. Sim. O álcool tem um alto poder de dependência, assim como os psicotrópicos hoje são utilizados como dependentes. O Rivotril, né, o Diazepam, o Lexotan, né, principalmente pelas mulheres. Inclusive, interessante, eu tinha um professor meu, que era da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Sérgio Lewandowski. Ele dizia que as mulheres se medicavam nas farmácias, que era o uso dos psicotrópicos, Lexotan, né? Sim. E os homens nos bares, para poder relaxar no final da noite, tomava cerveja para dormir, né? O problema é que a longo prazo isso aí adoece. E já ficou bem claro que a bebida, para quem quer dormir melhor, ela acaba dando aquela sensação de você realmente relaxar e dormir mais rapidamente. Mas a qualidade do sono vai ser ruim ao longo da noite. Perfeitamente. Você vai acordar várias vezes, vai sentir... Exatamente. O álcool, ele dá aquela pseudo sensação de relaxamento, mas ela causa alterações no ciclo do sono, que seria o ciclo normal do ciclo circadiano, né? Sim. Então a pessoa acaba tendo um sono desgastado, um sono difícil e acorda às vezes, muitas vezes cansada. E com o passar do tempo do álcool, ela vai ter até dificuldade de iniciar o sono e vai ter que entrar com medicações para ajudar. É muito comum encontrar isso. E aí quando alia medicação psicotrópica, por exemplo, os ansiolíticos, junto já com a situação de álcool, aí é um complicador ainda mais. É uma bomba relógio, né? É só para explodir, né? Vai dar uma complicação muito grande. E a gente vê isso acontecendo. Muitas pessoas estão usando hoje, por exemplo, o PATS, Sim. que é o Zolpidem, é um indutor de sono. Sim. Muitos estão usando ele para ajudar quando não conseguem dormir por conta do efeito do álcool. Isso é um complicador muito grande, porque você mete uma medicação hipnótica, Sim. o álcool ele é uma substância depressiva, então um depressor, um hipnótico, junto com um sedativo, você vai fazer no seu cérebro uma verdadeira salada, né? Uma confusão ali com as sinapses. Né? E você vai fazer o quê? Uma pessoa ser futuramente um paciente com doenças mentais. Além da dependência química, doenças mentais, como depressão, ou transtornos de ansiedade generalizadas, ou então Sim. até uma esquizofrenia. Sim, sim. Mas é difícil tratar desse assunto e falar para a sociedade sobre um tema tão presente, tão pertinente e tão de fácil acesso, né? E de fácil acesso e de um mercado enorme. Eu me lembro que foi na conferência, a 4ª Conferência de Saúde Mental, que a gente percorreu o Brasil, os interiores do estado também do Maranhão. A gente queria que fizesse uma propaganda, que batesse contra a propaganda do álcool. Isso não foi nem para a conferência nacional. Porque o mercado não vai permitir isso. A indústria. A indústria não permite isso. Assim como, por exemplo, foi feito com o cigarro, que a gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. O Em Alta faz um rápido intervalo, mas volta já com o Marcelo Costa, que é diretor do CAPS Álcool e Drogas do Estado. Um instante a gente volta. De volta com o programa Em Alta, que hoje recebe o Marcelo Costa, diretor do CAPS Álcool e Drogas do Estado. Marcelo, a gente estava falando do bloco anterior sobre essa coisa da indústria, né? Que foi tema que fechou o nosso bloco e a gente viu, por exemplo, propagandas alertando no caso dos cigarros, né? Os maços, as carteiras de cigarros hoje têm figuras emblemáticas alertando para o perigo. Perfeito, Albuquerque. Inclusive, eu tiro o chapéu. Eu acho que a luta contra o tabagismo a nível mundial, não é só o Brasil, isso aqui percorre a nível mundial, né? Foi uma luta forte e que deu certo. Mas só deu certo por quê? Hoje o cigarro, ele é claro, ele é uma droga lícita, mas hoje ele é muito discriminado. Você pega um amigo seu que fuma, ele é um cara hoje discriminado. Ele não consegue ficar no mesmo ambiente que você, porque ele não pode fumar aqui dentro de um ambiente fechado, em nenhum restaurante você pode fumar. Sim, sim, sim. Então houve uma questão legal. A lei veio para punir. Se uma pessoa fumar dentro de um ambiente fechado, ela vai pagar uma multa. O estabelecimento vai pagar uma multa. Então, as propagandas do cigarro foram propagandas informativas dos problemas que causava, né, mostrando a pessoa ali fumando e olhando a pessoa impotente, Sim. a pessoa perdendo o dedo do pé, a pessoa com uma traqueostomia. Então, a propaganda foi bloqueada das televisões, dos rádios, de qualquer camisa, de esportes, como era antigamente. Então, houve um bloqueio do merchan do cigarro. E com isso houve o quê? Uma redução
abrupta e forte a nível mundial. Ou seja, funcionou. Funcionou. Hoje, lógico, nós temos ainda, o cigarro ainda é a maior causa de morte evitável. Por quê? Porque se a pessoa não fumasse, não morria. Ainda é a maior causa de morte evitável, tudo bem. Mas caiu muito em 10, 20 anos desse mecanismo. E aí você tratou do álcool em relação a isso. Por que não é possível fazer o mesmo com o álcool, já que ele é tão, de certa forma, perigoso com a sua evolução de consumo contínua? E complicou mais ainda o álcool. O álcool, em vez de fazer o mesmo mecanismo que o cigarro aconteceu durante essas décadas... O tabaco, no caso. O tabaco, o álcool foi na vertente contrária. Se você observar, o cigarro ele não pode ter um nível maior do que X de nicotina. Porque a nicotina é a única substância do cigarro que provoca dependência. Já quiseram aumentar o nível de nicotina, não pode. A Anvisa proíbe, né? A cerveja e o álcool, não. Você observa hoje cerveja de 6 ponto alguma coisa, de 7 ponto alguma coisa. Ou seja, elas botam mais o álcool dentro para causar mais dependência. E aí vem o vinho de 19 graus. De 19 graus. O uísque, as bebidas destiladas de 40 graus, né? Então, esse mecanismo de controle, tanto da questão do álcool dentro da substância, como da propaganda, é a indústria. A indústria da bebida, ela é uma indústria muito mais forte que a indústria do cigarro. Ah, tá, é mais forte. Porque eu já iria interromper dizendo, mas do cigarro também é muito forte. Mas não se compara nem um terço da do álcool. E o cigarro, ele teve um avanço maior nessa luta por conta do câncer. Ele se ficou direcionado, você se te lembra, direcionado ao câncer de pulmão. Aí associava uma coisa à outra, ajudou na campanha. Ajudou. E os gastos com a saúde pública mundial eram muito grandes para tratar as pessoas com problemas relacionados ao cigarro. O álcool ainda não quiseram fazer isso, né? Mas ele está associado a, por exemplo, infarto, a doenças como o AVC. O álcool está associado a diabetes, o álcool está associado a inúmeras doenças hepáticas e gastrointestinais. Por exemplo, quando você olha uma pessoa internada no socorrão com um pé diabético, o endocrinologista ou o cirurgião vascular, ele não vai perguntar se ela bebia. Ela vai tratar aquela doença. Mas geralmente essas pessoas eram alcoólatras. Sim. Que desenvolveram a doença em decorrência há décadas de uso. Eu não sei precisamente relatar aqui, mas já ouvi comparações, por exemplo, da quantidade de açúcar que tem em uma lata de cerveja. Exato, é um pão. É como se a pessoa comesse em vários pães, né? Imagine um cardiopata tomando uma grade de cerveja todo fim de semana durante 10 anos. Ele vai infartar, e quando ele infartar, ninguém vai ligar o álcool, vai dizer que ele era um cardiopata. Mas o álcool está associado a inúmeras doenças. Eu digo lá no CAPS que eu prefiro atender 10 usuários de crack do que atender um alcoólatra. Porque o usuário de crack, por incrível que pareça, ele não tem tantos problemas clínicos. O crack afeta mais a questão mental. Perfeito. O álcool, além da questão mental, ele ataca a pessoa... O organismo por inteiro. Por inteiro. Se você pegar um exame de sangue de um alcoólatra, você fica louco, você não sabe por onde começa a tratar. Os índices limitadores tudo, alterados. Colesterol, triglicéridos, as funções de enzimas hepáticas, o estômago que já apresenta gastrite de alto nível, às vezes até úlceras provocadas pelo consumo. Então é um cara totalmente bagunçado. E quando você fala de álcool, é da simples cerveja mesmo, né? Da simples cerveja. As pessoas dizem que... Não está falando de uísque, cachaça, é lá da cervejinha aí do fim de semana. Da cervejinha do final de semana. E as pessoas tendem a evoluir nessa cervejinha para outras bebidas mais fortes, né? Porque, na verdade, ela não está interessada na cerveja, que é o álcool. Sim. E então aquela história também de bater papo com os amigos Não, eu vou para ali porque eu vou bater papo com os amigos, desopilar um pouco, conversar, assistir um jogo, tomar uma cerveja. Isso acaba sendo uma desculpa, uma camuflagem. Sem sombra de dúvida. É o organismo que está pedindo álcool. É o organismo pedindo álcool. Inclusive, eu recebo muitos relatos. Meu Deus do céu, então as pessoas são enganadas por elas próprias. Seria autoimune isso? Isso, sem dúvida nenhuma. As pessoas buscam alternativas para poder gerar seu prazer. Isso não é errado, o cérebro da gente gosta de prazer. As drogas, elas só são utilizadas assim nesse potencial porque trazem prazer. Então é natural que você busque esse prazer. Agora, o que você tem que fazer, e aqui eu não estou sendo nenhuma pessoa púdica e nem castradora, para quem quer tomar sua cerveja no final de semana, é que você se alerte e veja se essa cerveja não está trazendo já problemas para vocês. Perfeito, é ter um autocontrole. Ter um autocontrole. Se conhecer inicialmente, fazer um raio-x seu, um estudo seu, o que eu sou capaz de fazer, bebendo, não bebendo, eu devo ou não, viu que fez alguma coisa que pode sair dessa linha de controle. Acenda o sinal amarelo. Eu gosto de dizer,
quando eu vou fazer uma avaliação inicial de um paciente alcoólatra. Ele chega com a mulher, ou então com o filho, levando. Eu pergunto primeiro para ele, você quer parar de beber ou você quer diminuir seu problema? Ah, doutor, eu quero parar. Então vamos tratar como forma de parar. Você quer diminuir? Aí a gente vai ter que trabalhar a questão do comportamento dele. Por exemplo, vai começar a beber, estipule o horário. Eu vou beber de tal hora até tal hora. Não beba rápido. Intercale a bebida com água. Para hidratar o corpo. Nunca beba de estômago vazio. Então são alguns mecanismos que a gente diz que chama-se redução de danos. Porque quando você trata de uma droga lícita, lógico que crack a gente não fala dessa forma. Perfeito. É uma droga ilícita. O uso, inclusive legalmente, é proibido. Mas quando você trata de uma droga lícita, você tem que saber até onde esse cara quer enfrentar ela. Assim como o cigarro. Cigarro, quando a gente vai tratar uma pessoa com tabagismo, ela usa os adesivos, por exemplo. Adesivos que são implantes dérmicos que injetam a nicotina e vão diminuindo gradativamente, porque a nicotina, ela quando sai de vez do organismo, ela traz também muitos efeitos. Mas esses adesivos são de fácil acesso, esse tratamento? Nós temos no CAPS, né? Eu ainda sinto muita falta aqui, por exemplo, na prefeitura, de mais pontos para tabagismo, para tratamento do tabagismo, sim, porque muitos vão buscar esse tratamento no CAPS e eu não consigo absolver, porque o CAPS ele trata mais drogas potencialmente mais severas. Então não está certo eu botar um tabagista junto com um usuário de crack lá dentro. Né? Então deveriam ter pontos, isso existe pelo Ministério da Saúde, um programa que é o programa de tabagismo do Ministério da Saúde, cabe a prefeituras das cidades organizar isso diante do Ministério com projetos para que elas possam ser colocadas nos bairros, nas próprias unidades mistas e oferecer à população essa condição, que é o uso do Niquitin, que é um adesivo, sim, tem o uso do bupropiona, que tem que ser passado pelo médico, caso seja necessário, que é um antidepressivo específico para o tabaco, e a roda de conversa uma vez por semana com o psicólogo, o enfermeiro e o farmacêutico, para discutir como está sendo essa evolução. Então é um tratamento multidisciplinar. É um tratamento multidisciplinar. O tratamento do cigarro não pode ser só químico, ele não pode ser só conversa, ele é um tratamento de diversos atores para que a gente possa realmente, efetivamente, conseguir um resultado positivo. E é importante citar aqui que o cigarro também, assim como o álcool, é de fácil acesso e todo mundo pode querer experimentar. Eu não sei se é tão invasivo, se é tão prejudicial assim o ataque dele ao organismo logo na primeira fumada ou no primeiro cigarro, como no crack que o senhor citou aqui, né? Isso. Não. O cigarro ele não tem esse impacto tão grande, como eu lhe disse, porque é um controle da nicotina dentro do cigarro. Já quiseram... Pela Anvisa. Pela Anvisa. Tanto que a gente estava tendo um problema sério agora, não sei se... Ainda está tendo, com os pods. Se você já ouviu falar dos pods, cigarros eletrônicos. Sim. Esse cigarro eletrônico, inclusive, é bom falar para a sociedade que ele é proibido, viu? Se você ele é proibido? É proibido. Porque a gente vê eles nos... É traficante. Quem leva esses... Quem vende esses pods no estabelecimento, ele está traficando uma droga. Os pods estão proibidos no Brasil. Não pode, porque não tem legislação para eles. E, inclusive, dentro desses cigarros eletrônicos, tem quantidades de nicotina enormes. E inúmeras substâncias que você não sabe nem o que é. Ou seja, chega a ser mais perigoso do que o cigarro que é controlado. Muito mais perigoso do que o cigarro que é controlado e traz muitos transtornos de comportamento, insônia, agressividade. Então, por ele não ter cheiro, porque o cigarro ficou um constrangimento, como eu disse anteriormente para ti. Um amigo seu que fuma, hoje ele socialmente ele é prejudicado por causa do cheiro e etc, do ambiente. O pod não tem cheiro. Pelo contrário, tem um cheiro gostoso, né? É de tutti-frutti, é pod de menta, mas dentro dele tem inúmeras substâncias que você não sabe nem o que é, porque a Anvisa não tem legislação sobre isso e proibiu. Então, quando você vê uma pessoa chegando e fornecendo, pode denunciar, pode chamar a polícia, que aquilo ali é tráfico de drogas. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar, então, agora a associação entre o álcool e o tabaco. Por que existe, e comumente você vê isso na sociedade, essa correlação entre os dois, entre quem bebe e quem fuma, ou a bebida que puxa o cigarro? Porque eu já ouvi, inclusive, isso aí na sociedade, de que o gole de bebida, o gole do uísque, ou a dose da cachaça, ou a garrafinha do long neck de cerveja, vai puxando o cigarro. Qual é o real encadeamento, a real fusão entre esses dois produtos? Perfeito, Albuquerque. Olha, eu vou colocar inclusive outros que se juntam muito bem, que você já conheceu aí
pelas festas, pelas noites, né? Uísque com Red Bull. Né? Famoso, tem até música. Uísque Red Bull, né? É outra bomba. Por que se juntam tanto essas drogas? Sim. Porque são drogas diferentes ações no cérebro. O nosso cérebro gosta de estímulo. Ele gosta de... Rapidamente, só uma pausa. Mas aí não é um contraponto. Eu quero a sua fala sobre Certo. isso. Mas aí não é um contraponto, porque a cerveja relaxa e o energético desenvolve. Então é uma luta... Perfeito. Mas é isso que o cérebro gosta. Por isso que as pessoas gostam do O whisky. cérebro gosta disso? Adora, o cérebro gosta desses estímulos diferentes. Então, quando a pessoa bebe muito uísque, qual é a tendência? Ela ficar com sono. Ela ficar relaxada e dormir. A pessoa que está na festa, ela não quer dormir. Ela quer ficar ativa. Então, ela quer ter o prazer que o álcool dá, que é a euforia inicial, mas não quer ficar sedada. Então, ela bota o energético para poder combater isso. Então, ela faz a associação das duas drogas como forma de estimular o cérebro e ter o prazer sedativo ao mesmo tempo. E o cérebro se encharca de emoção com isso, de prazer com isso. Então, libera muita dopamina, muita serotonina, muita endorfina cerebral com esse mecanismo conjunto. E, da mesma forma, o cigarro com o álcool. O álcool, ele é depressor e o cigarro, a nicotina, ela é estimulante. Então, quando entra um estímulo junto com um mecanismo depressor, o teu cérebro sente o prazer e há uma liberação do núcleo de recompensa cerebral das endorfinas, das dopaminas, das serotoninas cerebrais. Dizendo pro teu organismo que tá valendo a pena fazer Valendo aquilo. a pena. Pode Que coisa, hein? Tá aí um grande exemplo, o usuário de crack. O usuário de crack, como ele tem uma liberação tão impactante desses neurotransmissores, como eu te disse, as zonas de prazer cerebral são tão impactadas pelo uso do crack, que o usuário de crack ele não consome nenhuma outra droga. Acredite nisso. Fica só no crack, porque o crack já satisfaz, alimenta tudo. Perfeito. O craqueiro que você conhece, que você vê na rua, ele não consome cachaça, ele não consome cigarro, ele não consome maconha. A vida dele é em função do crack. Porque o crack já satisfaz o cérebro dele, de tão impactante que é. É uma conversa boa, tranquila, é um bate-papo, assim como o Em Alta faz, trazendo essas personalidades, mas ao mesmo tempo impactante. A gente está sendo impactado aqui por essas informações trazidas pelo Marcelo. A gente tem outra fase, eu peço para a produção colocar aqui na nossa tela. Toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. Veja aí que está a vírgula aí do Cal, tá separando droga de álcool, né? Sim. Carl Jung. Inclusive o próprio CAPES, né? O CAPES, quando foi inaugurado, era CAPES, álcool e drogas. Também separado. Já tiramos isso há muito tempo. Eu não, o Ministério da Saúde então, é CAPES, álcool e outras drogas. Então, crack está classificado como droga. Mas Jung também é lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás. Isso é verdade. Essa frase aí é bastante coerente, né? Sim. Qualquer tipo de vício, o vício não está ligado só à questão da droga, álcool ou crack. Existem outros vícios, idealismo, por exemplo. A gente vê hoje aí as famílias se destruindo por conta de política. Perfeito. Né? Você vê quantas pessoas não se falam hoje por conta de idealismos políticos, né? Para quem está nos assistindo, Marcelo, e para que não fique tão impactado, e é aquele bebedor de fim de semana que gosta de fato de uma, duas long necks ali, seja ela da cerveja qual for, ou do teor alcoólico que for, mas fica naquela e vai para casa. Aquele quanto mais simples, para que ele não se sinta tão impactado. Há um nível tolerável de até quando ele deve beber, isso eu falo da quantidade de bebida. Há um nível para que ele beba semanalmente, sem incorrer no risco de ser induzido a, por exemplo, um alcoolismo? Perfeito. Existe sim. O álcool, inclusive, vamos falar agora para quem gosta de beber, para a gente ser mais ameno. Para tirar o impacto. Porque as pessoas que estão nos assistindo, eu bebo um long neck, eu estou assustado com isso, Marcelo. Aí as pessoas dizem isso. Inclusive o álcool, ele tem vários estudos, por exemplo, de diferentes tipos de álcool. Por exemplo, a cerveja, ela tem uma série de benefícios também para o organismo. Sim. A parte renal, parte diurética, né? O álcool, ele tem vários fatores que ajudam na parte cerebral, isso em quantidades que não sejam impactantes ao nosso organismo. E aí vamos chegar nessa quantidade. Por exemplo, cerveja. 2 latas de cerveja por dia não vai fazer a pessoa ter nenhum problema. Mas também você não pode tirar a cerveja da semana e usar essas 2 latas... De uma vez só. Essas 2 latas que eu digo assim... Acumuladas no sábado. Não funciona. Porque, na verdade, o álcool ele precisa de um tempo para ser eliminado do organismo. Sim. Então, se você tomar 4, 6 latas... acaba ele não conseguindo ser eliminado, ele se concentra no organismo e chega no cérebro.
O uísque, você pode tomar uma dose de uísque todos os dias. O vinho, você pode tomar 2 cálices de vinho todos os dias. Isso não vai torná-lo alcoolista. Não o torna alcoólatra. Alcoólatra. O risco é a pessoa desenvolver esse hábito e não conseguir parar nas duas. Perfeito. Porque ele causa a dependência. A dependência uma vai puxando a outra. Exatamente. Tá. O que a gente chama de tolerância. A tolerância tá, o que eu estou interpretando aqui como freio, você chama de tolerância. Então ele pode tomar uma long neck, que é inclusive menor do que a lata, salvo engano, tem 350 mililitros, isso. A long neck só tem 330. Exato. Então assim, seria referente a 1, 2 long necks, mas aí ele pode tá caindo numa armadilha, porque aquela segunda long neck pode puxar a terceira. Vai puxar. O organismo vai pedir a terceira. Vai puxar. Então ele tem que ter esse freio, esse mecanismo. Ele tem que ter esse freio, justamente. Então ele tem que ter a autocrítica. Por isso que eu digo, ele tem que estar sempre... Quem faz consumo de qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, ela tem que estar todo o tempo se autoanalisando, para que evite problemas futuros. Perfeito. Assim a gente encerra mais um bloco do nosso Em Alta, que faz um rápido intervalo. A conversa está muito boa e já a gente volta com o Marcelo. De volta com o programa Em Alta, que hoje recebe o Marcelo Costa, diretor do CAPS Álcool, Drogas, e já disse aqui pra gente que não é álcool e drogas, porque... Álcool e outras drogas. Porque álcool também é droga. Exato. E isso deve ficar muito claro para a sociedade, não é, Marcelo? E estávamos falando no bloco anterior, encerramos o bloco anterior, falando dessa medida e desse freio que o cidadão precisa ter em se auto-reconhecer, em saber que essa segunda cervejinha pode ir muito puxar a terceira, e aí vai ser uma luta dele com ele mesmo. Exatamente. Como eu disse, o dependente ou o usuário de qualquer droga, ele luta contra a sua vontade. O cérebro, ele vai pedir a repetição da dose, porque ele vai sentir o prazer com a primeira, ele vai sentir o prazer com a segunda, ele vai querer a terceira. E ao longo do tempo, mais ainda, porque a tolerância ao álcool vai aumentando. Por exemplo, é muito comum você ver um adolescente, quando ele começa a beber, ele vomitar, né? Ele passa mal, aí não quer nem beber, passa um mês sem beber, mas a partir do momento que ele vai consumindo com frequência, essa tolerância dele já vai se tornando fácil de adquirir. Então ele já não vai tendo consequências negativas da bebida e vai tendo só as positivas, que é ficar mais desinibido, é chegar naquela menininha que ele não tinha coragem de chegar sóbrio, né? Porque o álcool também dá esse potencial de sociabilidade. Qual o impacto que você vê lá no CAPS em relação às pessoas que andam em grupo? E quando eu falo pessoas que andam em grupo, é utilizando qualquer tipo de droga. Sim. Nesse caso, como já classificado por você, desde o álcool até as muito mais fortes. Então, como é que se dá essa questão do grupo em si? As pessoas agrupadas, elas tendem a consumir mais, elas buscam mais pessoas, elas são procuradas por quem nunca experimentou, e eu estou falando das diversas drogas, não só de uma. Certo. Então, o cara que está num bar e está ali ligando para o outro, meu amigo, vem cá, estou tomando uma cervejinha, é que ele nunca bebeu uma cerveja, experimenta aí, vamos tomar uma cervejinha. Como é que funciona essa esfera toda no olhar do CAPS? Perfeito. Primeiramente, eu não conheço ninguém que começou a fumar crack e não bebeu antes. O álcool é a porta de entrada para qualquer outra droga. Álcool e maconha, que são substâncias mais fracas, a maconha hoje já é até tida pela sociedade como socialmente aceita, né? Mas eu acredito que não deva ser, porque traz muitos problemas. Mas isso aí seria um programa só para maconha, para a gente discutir aqui. É verdade. O tema, né? Mas o álcool, ele tem um potencial de uso que é mais grupal. O álcool é social. Então as pessoas realmente começam a beber mais em grupo. Já o crack é diferente. Assistir jogo, se reunindo para bater papo. Festas, para ouvir música. O crack já é diferente. O crack, o perfil do usuário de crack é isolamento. Ah, ele não é agrupado. Ninguém fuma crack em grupo. A pessoa pega a sua pedra e vai se isolar em algum canto e vai usar ela até o final. Ele quer sentir aquele prazer sozinho. Exatamente. Até porque ele traz um prazer solitário, é um prazer rápido e é um prazer que desaparece também rápido. Então ele precisa consumir novamente a outra dose para que ele se mantenha no mesmo prazer que ele tinha outrora. O acesso dessa pessoa ao crack hoje
É muito fácil. Muito fácil. Esse é um dos problemas que a gente mais enfrenta no CAPS. Eu digo que a gente passa o dia com o paciente em tratamento na nossa cidade, quando ele volta para casa, tem uma boca de fumo na frente, tem uma boca de fumo do lado. Mas como ele consegue recurso para comprar? Aí começa... Para adquirir o crack? Essa é uma pergunta formidável. Por isso que o crack está estando problema social. Ele vai te roubar. Ele primeiro começa a roubar dentro de casa. Primeiro ele se Mas mesmo aquele que nunca roubou, mesmo aquele vai que roubar. É questão de ter. Primeiro, ele vai se desprender de tudo que é dele. Se ele for uma pessoa de boa índole. Ele vai vender suas roupas, ele vai vender seu relógio, ele vai vender... Porque o mais importante é o crack. É o crack, exatamente. Aí quando não tiver mais nada... Ele vai roubar a quem está perto dele. É a mãe, ele vai assediar a mãe, para a mãe dar dinheiro. Eu recebo isso diariamente, Albuquerque. Doutor, eu não tenho mais nada, já fiz empréstimos, eu já dei tudo para esse rapaz e é todo dia me pedindo 10, 15 reais. Aí quando termina que a família não tem mais, aí vai atacar a sociedade. A sociedade. Ele vai roubar o celular, ele vai roubar o comércio. Meu Deus do céu. Ou ele vai traficar. A gente está falando aqui de algo avassalador, na vida de uma pessoa. Para você ter noção, assim... Peço que não riam dessa situação, mas eu já recebi pais, disse, doutor, eu fui no banheiro hoje e não tinha mais o vaso sanitário. Acredite nisso. O usuário dentro de casa, o filho, arrancou o vaso, que é uma louça, vendeu, entregou para o traficante e por duas pedras de crack. Meu Deus. Roubar o telhado é muito comum, roubar as telhas, vender o presente, vender o brinquedo do filho, vender não é vender, é troca. Trocar o brinquedo do filho por droga. E as mulheres têm um outro perfil. A mulher faz troca de sexo. Não é prostituição. Prostituição é quando você pega um dinheiro, um recurso, para fazer sexo. Ela troca a pedra por sexo. Pela prática. Pela prática. Então, Marcelo, me tire já, inclusive, uma dúvida. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que facilmente ou visivelmente você faz uma leitura, que seja um usuário, na porta de um mercado, pedindo para você comprar um leite para ela, um pão para ela, uma carne para ela, ali é para trocar. É para trocar. É pegar o dinheiro e trocar com o traficante por pedra. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não dou dinheiro para nenhuma dessas pessoas. Tem uma pessoa ali que é folclórica, ali perto do Selma, da faculdade Selma, que fica ali no sinal da saída. Que parece até novo ele, mas já está bem de idade. Eu internei esse rapaz desde os 13 anos de idade. Ele deve ter seus 23 anos de idade. Todo o dinheiro que ele ganha ali naquele sinal, ele fuma pedra. Todo o dinheiro. Você fala daquele sinal ali do Marco Centro, Marco Centro, exatamente. É um novinho, sim, que não é novinho. Ele agora, inclusive, está bem emagrecido, né? É uma pessoa que, assim, a gente não tem o que fazer, porque ele não aceita de jeito nenhum tratamento, ele foge do tratamento, né? Vai acabar tendo a sua vida ceifada pelo consumo de drogas. E aí, quando foge do controle do CAPS, o que é feito? Como é que o CAPS vê e entrega isso, Marcelo? Uma vez, porque são 15 anos à frente desse serviço que é referência para o Estado. Sim. Um secretário de saúde me perguntou, doutor, e essa turma aí que não quer, né? Sim. Esse que foge, que está me perguntando, que não aceitam, que já foram internados. Que não tem mais o que o CAPS fazer. O que fazer? Albuquerque, é muito difícil a gente falar isso enquanto especialista, enquanto profissional de saúde. Mas doenças, elas têm cura, têm tratamento, controle e tem a morte. Algumas pessoas dessas vão ter a vida ceifada. O câncer, tem alguns cânceres que são curáveis, tem outros que são passivos de controle, tem outros que vão levar a pessoa ao falecimento. Vão ter e tem diariamente vários usuários que morrem. Então, ou vão morrer pelo consumo, ou pelo confronto com a polícia, ou pelo confronto com eles mesmos. Então, fazendo a analogia, seria aquele paciente de uma doença grave que já dispensou o serviço médico. Perfeitamente. E se suicida diariamente ali até o fim da sua vida, a gente não pode fazer nada. Eu, por exemplo, eu não interno ninguém na nossa unidade, inclusive não é perfil da nossa unidade, internar involuntariamente ou compulsoriamente. Hoje as internações involuntárias é um assunto muito importante falar para a sociedade, que me perguntam muito, doutor, eu tenho um filho, o senhor tem como ir lá buscar a força? Não, o CAPS não faz isso. Quando você tiver um filho ou uma pessoa parente que seja usuária e que não aceita tratamento e ela estiver agressiva, estiver de uma forma causando uma conturbação em casa muito grande, você tem que ligar para a SAMU.
É o serviço móvel de urgência, que ela tem uma ambulância que é específica para esse tipo de tratamento, onde vai ter um corpo de bombeiro junto, que vai pegar essa pessoa à força e vai levar para a emergência do Hospital Nina Rodrigues. Lá na emergência, essa pessoa vai ficar por 72 horas e a família pode ou não autorizar a internação em uma clínica psiquiátrica, à força, onde ela vai passar 45 dias. Após esses 45 dias, vai ser dado alta e encaminhada para um CAPS. Esse é a logística que se trata, quem não quer. Perfeito. Aí, a partir daí, o CAPS vai ter o controle dessa pessoa. Se ela quiser. Ela quando sair da clínica, se ela disser, vou voltar a usar droga, ela vai voltar a usar droga. Mas se ela disser, não, eu quero dar continuidade ao tratamento. Porque o tratamento de um usuário de droga, ele não dura 45 dias. Ele dura no mínimo de 6 meses a 1 ano. E ainda uma sobrevida de mais 1 ano para controle. Então a pessoa não vai ser uma internação. Eu digo muito para os pais, doutor, arrume uma vaga, porque nós também temos uma internação para álcool e drogas, que é a nossa unidade de acolhimento que criamos há 9 anos. Hoje ela funciona no Renascença, com 15 leitos, mas voluntários, pessoas que querem. Doutor, tu tem que conseguir uma vaga para internar meu filho. Eu pergunto para a família, já internaste ele quantas vezes? 10 vezes. Se fosse solução, ele não estava aqui de novo. O CAPS, o tratamento aberto, que é esse tratamento onde a pessoa entra todos os dias e sai todos os dias, é a melhor forma de você conhecê-la e você ver se ela tem realmente interesse em se tratar. Tratar uma pessoa internada de um uso de drogas, ela tem um sentido apenas de tratar aquela abstinência inicial, mas ela só vai dar continuidade se for com a vontade dela. E aprisionar não é a forma cabível hoje na saúde mental para aquilo. E aí o CAPS tem que entregar mesmo, fechar os pontos ali. Exatamente. Que não resolveu. E o senhor tem ideia do balanço de número disso? Como é que está o controle das pessoas que querem, das pessoas que não querem? Hoje nós temos, principalmente em situação de rua, vou falar aqui em situação de rua na região central, na Coab, uma média de mais 1.500, 1.600 pessoas são usuárias de droga e que vivem em certos pontos, localidades de São Luís. Essas pessoas não aceitam nenhum tipo de tratamento. Apesar de fazermos ações periodicamente nessas localidades, de cada 100, 2 pedem tratamento. E desses 2, um vai dar continuidade a mais longo prazo. Né? São pessoas disfuncionais, são pessoas que a família já perdeu totalmente a vontade de ajudá-las, e sem a vontade da família, mais difícil é um tratamento. Porque eu gosto de dizer, eu sou o terapeuta, eu não sou o parente dele. Então se você não tiver lá, doutor, eu não quero mais, ele já me deu muitos danos, mas ele é seu filho. Mas ele é seu sobrinho. O Estado, ele tem um poder de ajudar a pessoa, de entrar na vida, mas ela não pode carregar a vida das pessoas. Perfeito. Temos mais uma frase, eu pedi para a nossa produção colocá-la na tela. As drogas me deram asas para voar, depois me tiraram o céu. Emblemática, né? Emblemática, John Lennon. É verdade. É aquela famosa fantasia inicial, né? Que ninguém usa droga porque é ruim. Droga, ela é boa, ela traz prazer. E depois ela te mostra o desprazer, né? Ela te mostra a consequência. Né? Então o que a gente tenta fazer prevenção, é isso. Mostrar para esses jovens que ainda não entraram no mundo das drogas as consequências. Aí eu vou pegar o gancho aí da frase do John Lennon e talvez implementar aqui, te dá as asas com as penas, mas depois te tira as penas. Te tira as penas. Aí tu não e ele mais. Conhece bem o John Lennon, né? John Lennon usou muita droga, né? Os Beatles usaram muito. Sim. Naquela época os ácidos, né, eram muito utilizados, né? A maconha era muito utilizada. Eu vou tocar num ponto. Eu não sei se cabe aqui, mas eu vou tocar. O café, a cafeína, Sim. porque tem indução direto nas sinapses cerebrais. O café pode induzir a alguma coisa para que tenha uma possibilidade de associação com algum tipo de droga, inclusive com o álcool, que é a porta de entrada? A cafeína, aí o pessoal vai dizer, pô, esse cara está trazendo só... Tudo é droga, né? Mas a cafeína é uma droga. A cafeína é uma droga. É uma substância, ela causa taquicardia se você consumir demais, ela causa excitação cerebral. Por exemplo, minha esposa não vai brigar comigo por eu citá-la, né? A minha esposa, de manhã cedo, se ela não tomar café, ela sente dor de cabeça. E tu deve conhecer várias pessoas que te dizem isso. Por quê? Porque é a abstinência do café. Então o café é uma substância. Eu quando vou dar uma palestra, que eu sou convidado em uma empresa, a Vale, por exemplo, aí eu pergunto, quem usa droga aqui? Aí ninguém levanta a mão. Aqui ninguém toma café, ninguém toma café. Aí, café já é a primeira droga que a gente já inicia. É o start do cérebro, né? E o café, por exemplo, ele se associa muito bem com o cigarro. Quem está querendo parar de fumar, a gente inclusive orienta a deixar o cafezinho. Eles se combinam muito bem, né?
quando a gente até falou camufladamente disso, perdoe-me a licença poética, quando citou aqui, por exemplo, o uísque com o energético. O energético leva na sua essência a cafeína. Exatamente. Cafeína, taurina e outras substâncias que são estimulantes cerebrais, né? E quem toma, por exemplo, e essa pergunta veio da nossa produção, quem toma, por exemplo, 7 golinhos de café, naqueles copinhos habituais de plástico mesmo. Não, eu gosto de um cafezinho, uma hora em hora, eu vou tomar um cafezinho. Aquele cafezinho, ao longo do dia, ele causa dano cerebral? Sem sombra de dúvida. Essa pessoa que toma 7 cafezinhos por dia, ela é um dependente químico do café. Essa mesma pessoa, eu vou pedir para ela deixar de tomar os 7, um dia, para ver o que ela vai sentir. Ela vai sentir abstinência, ela vai sentir dificuldade de concentração, ela vai ter uma série de transtornos comportamentais que o cérebro vai produzir. O telespectador está nos vendo e dizendo: o Marcelo já disse que eu não posso tomar minha cerveja de fim de semana. Exatamente. Já disse que eu não posso tomar o meu cálice de vinho. Agora o Marcelo quer tirar meu café. Na verdade... Porque as pessoas, me perdoem, mas as pessoas podem ter esse tipo de interpretação, mas aqui você traz as verdades, né, Marcelo? Você não pode omitir as verdades como especialista nos casos. Não posso omitir, né? A gente tem a formação, independência aqui, um tratamento, tem que dizer o que é. Mas o que a gente está dizendo não é a verdade, não é que não possa, é ter um equilíbrio. Eu mesmo, há algum tempo atrás, eu tinha uma secretária lá no CAPS, que a felicidade dela, ela gostava muito de mim, ela se aposentou. Era levar cafezinho para mim. Eu estava tendo problema de sono à noite, aí eu não conseguia refletir o que era. Aí eu parei, esse café. Eu estava tomando 6 copos de café todo dia de manhã, que ela levava na minha sala. Aí eu chamei, falei: olha, dona Cota, se ela estiver me ouvindo, em vez do cafezinho, só vai fazer o seguinte, só gosta de me agradar, me traga um copo de água. Eu substituí o cafezinho pela água, que é bom, porque a gente tem que se hidratar durante o dia, e eu tirei uma coisa que estava me prejudicando. Eu já não estava conseguindo dormir, que eu agradeço ter um sono muito bom, eu não estava conseguindo dormir por conta do café. Estava tendo crises de ansiedade à noite, meu coração palpitando, e eu não sabendo o que está acontecendo comigo. Então, era o café. As pessoas podem estar passando por isso e não sabem o que é. E não sabem. E acha que por ser uma droga lícita, a cafeína, que é uma droga também, claro que é uma droga. Não, nem acham que é droga. Nem acham que é droga, e é uma droga. Cafeína é uma droga. Só que lícita, como o álcool, como o tabaco, são drogas que vão trazer prejuízo se você consumir em exagero. O que a gente está dizendo não é que não possa tomar aquela cervejinha, pode tomar cerveja, mas tem que ter o autocontrole. Não pode haver o exagero, porque aí quando há o exagero, você quebra aquela linha entre a normalidade e a doença. E o que o Marcelo está deixando claro aqui, só para explicitar mesmo, botar na mesa, é que você pode não ter o controle quando tomar a primeira cerveja. É porque ela vai pedir muito o organismo, vai puxar muito. Exatamente. A segunda, a terceira, a quarta e consecutivamente as próximas. Exatamente. Vamos ver a próxima frase? A produção pode botar na tela: não preciso me drogar para ser um gênio. Ele já era um gênio, né? É, Charlie Chaplin. Não precisa ser drogado. Não precisa. E era comum, né, principalmente na época dele, né, ou na Idade Média, as pessoas consumirem droga para produzir, né? Os pintores, Van Gogh que tinha não sei quantas doenças mentais. E assim os pintores, os artistas, os escritores, você vê que no romantismo a maioria morria de tuberculose, né? Porque bebiam demais, não se alimentavam. Os boêmios. Os boêmios, né? O Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, alcoólatras, né? Isso realmente, ele jogou essa frase, talvez até para mostrar isso, né? Que ninguém precisa de droga para produzir. As pessoas tinham essa ideia e que ele quer desconstruir através dessa frase. Mas veja, os jovens hoje, quando eles se veem ou se encontram para ir na tal balada, é difícil desassociar a balada de uma geladinha. Sem sombra de dúvida. Assim como a sociedade gosta de botar associações. O futebol sem a gelada não presta. A balada sem o uísque com Red Bull não é balada. Já vende até os combos, né, nas baladas. Do uísque com as latinhas de Red Bull. O que a gente tem que entender é que a gente pode se divertir sem droga também. A pessoa pode ir para uma balada e ter a mesma curtição sem precisar usar nenhuma substância. Mas, infelizmente, a sociedade ela empurra isso nas pessoas e cada vez mais jovens, né? E hoje, inclusive, a cervejinha, Albuquerque, é interessante, a cervejinha está sumindo, ela está desaparecendo. Hoje, a cervejinha ela foi substituída pela vodka,
ela foi substituída pelo uísque, ela foi substituída pelo... Qual é aquela substância que estão tomando agora também com coquetéis, gente? Esqueci o nome. Vodka, tem o... Esqueci o nome. O hi-fi, né? Então essas substâncias... O gin. Pronto, era o gin. O gin tem um teor de álcool que passa de 40%, ou seja, os jovens estão cada vez consumindo mais cedo altas quantidades de álcool nas suas bebidas, do que a cervejinha, pelo menos, que era 4 ponto alguma coisa de álcool, né? Sim. Essa foi deixada de lado. Sem falar nas próprias associações da indústria, né? Exatamente. A indústria, quando vende futebol, vende a bebida alcoólica, a cerveja, então você vai lá, assiste o jogo e tal, aí fica tudo misturado, a balada, acaba trazendo realmente esse universo de opções. Perfeito. Que a pessoa fica até perdida em como fazer, em como se situar no mundo. Mas os esclarecimentos são muito pertinentes. Eu queria que você acrescentasse algo para a gente finalizar, direcionado à sociedade, aos nossos telespectadores, Marcelo. O que eu quero dizer? Nós conversamos aqui muito sobre esse assunto, dependência química. A gente não quer ser o profeta do caos, não quer dizer que todo mundo é dependente químico porque consome um álcool ou porque toma uma geladinha no final de semana. O que a gente quer é alertar que cada vez mais nós estamos tendo pessoas com problemas com dependência química, seja por crack ou seja pelo álcool. As mulheres cada vez também estão consumindo mais álcool e são mais frágeis para essa substância. Então, um alerta para que vocês, pai de família, olhem seus filhos, façam pelo menos uma refeição por dia com eles, acompanhem, conheçam seus amigos, vejam como está o desempenho escolar, façam o trabalho de casa, o dever de casa, para a gente ter uma sociedade, pelo menos no futuro, um pouco menos problemática do que estamos tendo hoje. O Em Alta fica por aqui. A você um excelente final de semana e até o próximo sábado.